Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas pelo horário de Brasília. Chegou aquele momento do meio da manhã para você se atualizar sobre os destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. O 13º dia de confrontos entre Israel e Hamas, as forças de defesa israelense anunciaram ter matado o chefe da ala militar de um grupo palestino na faixa de Gaza. Desde o início dos conflitos, em 7 de outubro, mais de 5.187 pessoas morreram entre civis e militares. De acordo com o Unicef, até o momento, mais de 700 crianças foram mortas em Gaza e pelo menos 2.000 ficaram feridas. Além desses, há o registro de 65 vítimas na região da Cisjordânia. A informação da morte de um dos líderes do grupo radical conhecido como Comitês de Resistência Popular, o CRP, foi divulgada pelas Forças de Defesa de Israel nesta quinta-feira. O CRP é considerado um grupo terrorista por Israel. O ataque aéreo feito com caças em Rafah matou Rafat Harb Hussein Abu Hilal. Militares israelenses também disseram ter bombardeado novos alvos terroristas na região. Israel alega ter conseguido destruir postos de lançamento de mísseis, túneis, bases de inteligência e centros de comando terrorista. Desde o início do confronto, em 7 de outubro, a região vive uma escalada de tensões. Milhares de civis palestinos aguardam a chegada de ajuda humanitária vinda do Egito na faixa de Gaza. Após a visita do presidente americano Joe Biden a Tel Aviv, Israel já anunciou que vai permitir a entrada de alimentos, água e medicamentos, desde que a ajuda não chegue ao Hamas. Ainda não está claro quando essa ajuda atravessará a fronteira do Egito com a faixa de Gaza. Os kits devem entrar na região pela passagem de Rafah, que também foi alvo de bombardeios recentes. E além da morte do líder do grupo radical CRP, o exército israelense informou a morte de 10 integrantes do Hamas e da fundadora do braço feminino do grupo islâmico em Gaza, Jamila Abdullah Al-Shanti, membro do Conselho Legislativo Palestino e fundadora do braço feminino do Hamas. Ela morreu em um bombardeio na faixa de Gaza. E apesar dos vetos dos Estados Unidos à proposta brasileira, as negociações continuam. Com isso, o Brasil tenta levar ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, Brasil, uma nova resolução. A diplomacia brasileira ainda não deu por encerrada a negociação com outros países que integram as Nações Unidas. O Itamaraty informou que ainda tenta costurar uma nova resolução a respeito dos conflitos entre Israel e Hamas. Com o veto dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou o texto proposto pelo Brasil sobre a guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. A proposta brasileira recebeu 12 votos favoráveis. A Rússia e o Reino Unido se abstiveram. O veto dos Estados Unidos era esperado, mas os 12 votos a favor fortaleceram a posição brasileira, a ponto de o presidente Lula ser convidado para uma reunião de emergência no Egito neste sábado. Além do Brasil, vão para o encontro os Estados Unidos, França, Kuwait, Catar e o secretário-geral da ONU, entre outros. O objetivo é tentar encontrar uma saída para a escalada de violência na guerra entre Israel e o Hamas. Para participar de novas rodadas de negociações, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, viajou na noite desta quarta-feira para Nova York. Na sexta-feira, ele segue para o Egito, onde participa da cúpula internacional de debate sobre os conflitos. Segundo diplomatas em Nova York, a importância de seguir na tentativa de aprovar um texto semelhante ao apresentado pelo Brasil se materializa na ajuda para palestinos na faixa de Gaza e também na libertação de reféns sequestrados pelo Hamas. E agora vamos falar um pouco de Brasil. O preço da gasolina voltou a ter uma leve queda nos postos do país. O litro do combustível teve um recuo de 0,17%. Essa é a 7ª semana seguida de queda. O litro do combustível passou de R$ 5,77 para R$ 5,76, um recuo de 0,17%. A informação é do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A pesquisa de preços foi realizada entre os dias 8 e 14 de outubro.
Após o reajuste autorizado pela Petrobras em 16 de agosto, a gasolina chegou a atingir R$ 5,88, o maior valor desde julho de 2022. Depois disso, já caiu 12 centavos, cerca de 2%. Os outros combustíveis também tiveram queda de preço. O valor médio do etanol hidratado recuou 0,27%, indo de R$ 3,62 para R$ 3,61 por litro. O diesel caiu 0,32%, após ter mantido estabilidade em 2 semanas e 8 altas consecutivas nos postos brasileiros. O preço médio do litro do diesel S10, o mais comercializado no país, passou de R$ 6,22 para R$ 6,20. E o Rio de Janeiro desperdiça bilhões de reais em materiais que poderiam ser reciclados. Todo ano poderia gerar mais renda, empregos, além, é claro, dos cuidados com o meio ambiente. Mas o governo do estado não tem feito muito isso. Vamos entender melhor. O Rio de Janeiro perde cerca de 2 bilhões de reais por ano por não reciclar os resíduos sólidos que são descartados nos aterros sanitários. Segundo o mapeamento dos recicláveis pós-consumo no estado do Rio de Janeiro, realizado pela Firjan, caso este material fosse reutilizado, ele movimentaria a economia a ponto de gerar mais de 31 mil novos empregos e cerca de 9 bilhões em renda, além de provocar uma expansão produtiva de 4,74 bilhões de reais nos vários setores que absorveriam esse material para recuperá-lo. Além da economia, o meio ambiente seria favorecido. A federação estima que seria evitada a emissão de mais de 5 milhões de toneladas de carbono, com a reciclagem substituindo matérias-primas virgens e desocupando os aterros. O estudo também apresenta algumas ações para reverter esta situação, como estimular os municípios a ampliar a coleta seletiva e explorar formas alternativas à coleta porta a porta. Já para as grandes empresas que geram uma quantidade excessiva de material descartado, a federação destaca que incentivos administrativos, regulatórios e econômicos podem ser instrumentos para motivá-las a separar os recicláveis nos espaços onde funcionam. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a continuar ligado na programação da HIT, porque daqui a pouco, às 11 horas, eu estou de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até mais!